Obrigado, professor. Eu tenho identificadas especificamente duas questões e passaria muito rapidamente a respondê-las. Há uma primeira que é colocada em torno do artigo 255 e a questão é a de saber sobre a razão do enquadramento ou da equiparação que o artigo em questão faz dos bilhetes de loteria nacional ao conceito de moeda, quando sugestão agora devesse fazê-lo para os títulos de crédito ao nível do 261. Aqui eu acredito que o tratamento que se dá hoje aos bilhetes de loteria surge por decorrência dos avanços que já tinham sido desenvolvidos em sede da Lei 314. Aliás, a própria configuração dos crimes de falsificação de moeda no geral incorporou, no geral, as soluções que já haviam sido desenvolvidas em sede da Lei 314. E desta já vinha de alguma forma essa equiparação. Acredito que foi um pouco por aí que o legislador rondou. A caracterização destes enquanto títulos de crédito, a meu ver, faria sentido. E me parece também subsumível a caracterização feita pelo número 2 do artigo 261, salvo erro, que trata da falsificação de títulos de crédito, na medida em que define exatamente no número 1 as considerações que faz no sentido de delimitar o conceito de título de crédito. Acredito que seriam especificamente aplicáveis aos bilhetes de loteria enquanto títulos do portador, em algumas reservas relativamente à referência que a norma faz à natureza mercantil desses suportes, desses documentos. Entretanto, acredito que em linhas gerais, seria especificamente subsumível a essas considerações, e caso, por exemplo, a norma do número 2 do artigo 255 não existisse, não acredito que existisse propriamente vazios legislativos no que respeita à tutela desta questão em particular. Portanto, reitero que deve ter sido um exercício de incorporação apenas das soluções que vinham já tratadas ao nível da Lei 314. Em última nota, a título de direito comparado, se calhar, verificar que Angola já foi bem mais ousada do que outros ordenamentos jurídicos. Eu lembro-me cá especificamente da experiência de Portugal, mais seguramente de Portugal, e salvo erro de Cabo Verde ou de Moçambique, para os quais até os próprios títulos de crédito são equiparáveis à moeda. Não há nesses ordenamentos, ou não há eu refiro-me seguramente a Portugal e com algumas reservas a Cabo Verde ou Moçambique, uma dessas duas realidades, para os quais não há propriamente uma autonomização da falsificação de títulos de crédito. E, em consequência disso, há o tratamento da falsificação de títulos de créditos por equiparação à ideia de moeda. Portanto, quer os títulos de crédito, quer os cartões bancários de crédito, débito, quer os bilhetes de loteria, nessas realidades são todas questões equiparáveis à moeda, e nessa perspectiva a falsificação desses instrumentos é tratada por esse mecanismo de remissão, de equiparação e de remissão. Nós já fomos mais usados, assumimos autonomamente a qualificação da falsificação de títulos de crédito. Não avançamos tanto no sentido de conduzir a equiparação que se faz dos bilhetes de loteria
para a moeda, reconduzi-la especificamente para os títulos de crédito, mas é uma reflexão pertinente que acredito que se impõe fazer e se calhar refletir em torno dela nos próximos exercícios legislativos, eventualmente, sobre a matéria. A segunda questão que me foi colocada tem que ver com o artigo 272, no sentido de saber se a questão da junta médica de saúde é enquadrável nos suportes aí verificados. E relativamente a esse aspecto, o que tenho a dizer é, se a junta médica for um instrumento subsumível materialmente aos suportes documentais referidos na norma, seja atestado, certificado ou relatório, ou se os incorporar de alguma forma e se destinar a qualquer das finalidades ali previstas na norma, necessariamente de prestar dados falsos sobre a saúde do visado e destinar-se a fazer fé pública desses dados, acredito que sim, aí sim beneficiaria desse âmbito, seria subsumida, enquadrável a esse âmbito de criminalização e para esse efeito considerado. Estou mesmo forçado a dizer que parece-me que o propósito da junta, procedimento, sem prejuízo do procedimento de emissão, que é aquele procedimento de avaliação combinada entre o médico inicial, que verifica, e depois um profissional de saúde, avaliador, que confirma ou não os dados inicialmente verificados, fazendo confrontação a uma situação de divergência médica, e que termina essencialmente com a recomendação de determinado procedimento, atendimento, cá mormente tem sido regular no âmbito das recomendações o encaminhamento para atendimento de especialidade, e mormente fora do país, dado que o tratamento de especialidade pode não existir por cá. Todos esses documentos parecem partir sempre de uma base em que se atesta em que se declara o estado de saúde do visado. E se essa declaração for falsa ou tender a atestar um estado de saúde falso do visado, para por via disso beneficiar de determinada questão ou de prejudicar eventualmente determinado outro interesse, parece-me sim que a junta médica se subsuma aos instrumentos aí referidos no artigo 272 e por essa via as juntas médicas de saúde que se revelarem falsas ou falsificadas inserirem-se no âmbito de criminalização desta norma, quer para efeitos de falsificação, quer para efeitos de utilização de instrumentos falsos ou falsificados. Portanto, em minha opinião, sim, as juntas médicas parecem-me enquadradas no âmbito do artigo 272, do número 1 do artigo 272. Salvo ver essas as questões que tinha, passaria então para os outros colegas. Muito obrigado.